Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Lucas, módulo 3º, Infância e Adolescência de Jesus, 1:5 a 2:52. Continuação. Hoje, iniciando com a visita de Maria Santíssima à sua prima Elisabeta, ou Isabel. Versículo anterior, nós vimos a anunciação do anjo a Maria. Agora, versículo 39. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Versículo 39. Anastasa de Mariam em tais remerais tautais, naqueles dias em tais remerais tautais, Anastasa de Mariam, se levantou Maria. Anastasa é o verbo da ressurreição. Anastasis, ressuscitar, está em pé, se levantar. A Sagrada Escritura fala da ressurreição, não da reencarnação. Não existe reencarnação na Sagrada Escritura. Eporeute, esten, orenen, meta, ispudes, espolin, Iuda. Foi dirigindo-se para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Espolin, Iuda. Espolin, Iuda, a uma cidade de Judá. Interessante ver que logo depois da anunciação do anjo e da encarnação do verbo, Maria não fica em casa descansando, agora eu serei a mãe do Senhor, os outros irão me servir. Não, ela vai servir Isabel, Elisabeta. Vai até a casa de Isabel para servir. Maria é a serva do Senhor, do jeito que o Senhor, Jesus, é o servo do Senhor, servo de Deus. E assim, nosso Senhor nos ensinou no lava-pés. A autoridade na Igreja Católica não é de quem manda, é de quem serve, é o serviço. No lava-pés, e essa semana, Semana Santa, quinta-feira, terá a missa do lava-pés. O Senhor se coloca como servo, como escravo, ele sendo Deus. Recorde aí Filipenses 2, 6 a 11 ou 5 a 11. Ele tinha a condição divina, não considera o fato de ser Deus igual a Deus, ele se faz servo, escravo, assume a condição humana, se rebaixa para nos salvar, e aí por isso Deus o eleva e o ressuscita. Embora em relação à ressurreição, o verbo grego, em relação à ressurreição de Nosso Senhor, o verbo grego utiliza dois verbos. São dois os verbos em grego. Deus ressuscita Jesus, Jesus é ressuscitado pelo Pai no passivo, né? Ou Jesus se ressuscita no médio do grego, porque ele tem poder, ele é Deus, como Deus, ele tem poder de se ressuscitar. O Deus, o verbo grego utiliza duas formas. Ou Deus ressuscita, nosso Senhor, é o passivo divino, como dizem alguns teólogos. Ou Jesus se ressuscita, porque ele é Deus. No médio, a ação recai sobre o sujeito. No passivo, Jesus é ressuscitado por Deus. Então, Maria, sendo a serva e a escrava do Senhor,
entenda-se aquela consagração de São Luís Maria Grignion de Montfort, o tratado da verdadeira consagração. Eu recomendo à nossa comunidade, todos se consagram pelo tratado de São Luís Maria Grignion de Montfort. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente. Outra característica: Maria tem pressa. Nós, cristãos católicos, temos que ter pressa para servir o irmão, para servir a irmã, as irmãs e aos irmãos, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias, recorda aí a anunciação do anjo a Zacarias, e saudou Isabel. Maria agora é quem saúda Isabel, como foi saudada pelo anjo, Haire, que é Haritomene. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ao ouvir a saudação, a fé entra pelo ouvido. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A criança João Batista lhe estremeceu no ventre. Isabel já há 6 meses havia concebido João Batista. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Pela saudação de Maria, Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Toda a atmosfera do Espírito Santo, que é cara a Lucas. Lucas insiste sobre o Espírito Santo. Kai egeneto hos ecusin ton aspasmons des Marias re Elisabeth, Isabel, esquirtesen to brefos ente coelia altes. Ela sente a criança no seu ventre. Kai epleste pneumatos hagio re Elisabeth, e ficou plena. Epleste, kai epleste, ficou plena. Pneumatos hagio, do Espírito Santo. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, Kai egeneto, no início, hos ecusen, quando escutou, logo quando escutou, o que? Ton aspasmos des Marias, a saudação de Maria. Elizabeth, então, Isabel, ela, dentro dela, a criança estremece. João Batista sente a presença de nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria. Então, aqui há o encontro de Maria com Isabel e o encontro de Jesus e com João Batista. Logo que Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança no seu ventre, no ventre dela, estremece e ela fica repleta do Espírito Santo. Tanto Isabel como João Batista, que está no ventre, no seio de Isabel, recebem a plenitude do Espírito Santo pela presença de Maria Santíssima, porque Maria é o sacrário do Espírito Santo. Dentro dela está nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui atenção a todas essas pessoas favoráveis ao aborto. Maria havia apenas concebido e corre à casa de Isabel. Quer dizer que nosso Senhor já estava dentro dela. Já é uma nova vida. Não se pode tirar. Aborto é um crime, é uma irresponsabilidade, um grande pecado e um crime. Não se pode cometer aborto em hipótese alguma. Quando Isabel ouve a saudação de Maria, agora é Maria quem saúda Isabel, é pelo ouvido que entra a fé. A criança, João Batista, no seio dela, no ventre dela, estremece e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. O Espírito Santo, Maria é o sacrário do Espírito Santo. Ela
porta o Espírito Santo. Significa também que quando a gente fala Ave Maria, que é a saudação, Maria vem e traz com ela Jesus, e traz com ela o Espírito Santo. Significa que cada Ave Maria, bem rezada com fé, nos confere a plenitude do Espírito Santo. A Ave Maria é a oração da plenitude do Espírito Santo. Por quê? Porque quando eu invoco Maria, ela vem, e Maria não vem só, ela traz consigo Jesus Cristo e o Espírito Santo. Apenas Isabel escutou a saudação usual do judeu, Shalom, Shalom. A criança estremece no ventre dela, de Isabel, e ela fica repleta do Espírito Santo. Esse é um versículo muito importante. Não esqueça, meu irmão, minha irmã. Com um grande grito exclamou. Então ela grita. É um êxtase de alegria, plena do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou. Megale kai eipen, kai anephonesen krauge. Grande grito, com grande grito. Megale, krauge, megale. Com um grande grito, ela exclama. Kai eipen, e falou. Eulogmenen su in gnaxin. Kai eulogmenos rocarpos tes colias su. Isabel então dá um grande grito e fala. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Faz parte essa exclamação de Isabel, a partir de então, faz parte da primeira parte da Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Eu disse no vídeo anterior, a Ave Maria é a saudação do anjo a Maria, o início, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, o Senhor está contigo, e depois continua com a saudação de Isabel a Maria. Maria saúda Isabel, Isabel saúda Maria. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Eulogmene, bendita su tu en gnaxin, dativo, entre as mulheres. Kai eulogmenos, e bendito ro carpos tes colia su, o ventre, o fruto do teu ventre. O fruto do teu ventre, rocarpós, fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? É Isabel quem tem que visitar Maria? É Isabel quem tem que servir Maria? Porque Maria é a mãe do Senhor, mas é Maria que se torna serva, a serva do Senhor, e vai visitar e servir Isabel. Tem todo um clima de saudação, de alegria, de pressa, de regozijo, de ação do Espírito Santo. O anjo saúda Maria, Shalom Miriam, bendita és tu entre as mulheres, bendito o Senhor esteja contigo, anjo. Depois Isabel, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Toda essa atmosfera de saudação, de ação do Espírito Santo, de alegria. Isabel então interroga Maria, de onde me vem que a mãe do meu Senhor, Maria é a mãe do Senhor, mãe de Deus, Theotokos, mãe do meu Senhor, me visite. A visita na Sagrada Escritura é uma ação muito importante. Quando Deus visita seu povo, visita para um acontecimento importante. Aqui Deus está visitando Isabel, porque Deus foi concebido no ventre de Maria Santíssima, né? De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite. Versículo 43. Remetere
tu Quiriu-mu, a mãe do meu Senhor. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite. A visita de Deus comporta um acontecimento importante. Deus visita o povo para alertar o povo ou para salvar o povo. Aqui, para salvar, porque Jesus é o Salvador. E ele vem visitar João Batista e visitar Isabel. João Batista aqui se torna repleto do Espírito Santo para a missão que ele irá realizar de preparar o povo para receber nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, toda a atmosfera de saudação, e de novo, ouvido, a fé entra pelo ouvido, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Alegria, estremecimento, de novo ela repete. Quando a Sagrada Escritura repete um fato, é porque esse fato é importante. Isabel se torna plena do Espírito Santo pela presença de Maria e de Jesus. Maria, sacrário do Espírito Santo, sacrário de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira plena do Espírito Santo é Maria. Então, o primeiro Pentecostes na igreja aconteceu em Maria, na encarnação, porque ela concebe pelo Espírito Santo, pela plenitude do Espírito Santo. Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Isabel sente a presença do Espírito Santo. E a criança reage. João Batista. Feliz aquela que creu, acreditou, pois o que lhe foi dito, falado, palavra do anjo, palavra do Senhor, da parte do Senhor será cumprido. O Senhor realiza aquilo que ele diz. Ele enviou o anjo Gabriel, seu guerreiro forte, o homem de Deus, para anunciar o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse acontecimento é o maior acontecimento da história humana, da história da salvação. Kai Macaria Re Pistel Sassá. Feliz aquela que acreditou. Hot estai teleiosis tois lelalemenos aute para Quirio. Feliz aquela que acreditou, porque o que foi dito, o que foi falado, o que foi dito, o que foi falado, será realizado. Lelalemenos, que foi dito, será cumprido. O que foi dito da parte do Senhor será cumprido. Teleosi será cumprido. O que foi falado será cumprido. Isabel então confirma que tudo aquilo que o anjo disse irá acontecer a Maria Santíssima, Theotokos, Mãe de Deus, Mãe do Senhor. Irmãos, toda essa atmosfera é muito importante para a nossa história da salvação. Agora, o Cântico de Maria, o Magnificat, que é um canto belíssimo, muito parecido com o Cântico de Ana, lá em 1 Samuel 2, 1 a 10. Leia a história de Ana e a história de Samuel. Ana era estéril, não podia dar à luz. Todo o ano descia ao santuário de Shilo, e pedia ao Senhor um filho, até que um dia, ela estando lá no santuário, Eli era o profeta da época, o sacerdote, ele pensa que Ana está embriagada,
maneira que ela estava falando, pedindo ao Senhor, faz uma reprovação e ela diz: não, meu Senhor, eu não estou embriagada a essa hora do dia. Recorda a embriaguez lá do Pentecostes, Atos 2. Mas eu pedi ao Senhor um filho, e se o Senhor me atender, eu consagrarei esse menino a ele, ao Senhor. E aí, no outro ano, ela já traz, ela concebe e ela oferece Samuel, que será um grande juiz em Israel. O juiz que irá consagrar Davi como rei de Israel. O cântico de Maria. Leia essa história de Ana lá em 1 Samuel 2, 1 a 10. O cântico de Maria agora. Maria então disse. Maria fala. Ela fala muito em Lucas, no Evangelho de Lucas. É o evangelho que mais privilegia Maria Santíssima. Vamos dizer assim, o Evangelho de Maria é o Evangelho de Lucas. Maria se manifesta principalmente nesse início do Evangelho. Fala muito mais do que José, até porque José não fala nada. Maria é aquela que toma a iniciativa no Evangelho de Lucas, no início do Evangelho de Lucas. Maria então disse: minha alma engrandece o Senhor, engrandecer, minha alma louva o Senhor. Versículo 46. Cai eipen Mariam, Maria disse: Megalunei re psiremu ton Kyrion. Megalunei, engrandecer, megale, coisa grande, engrandece o Senhor. Quem que engrandece? O que engrandece o Senhor? Psiremu, minha alma. Ton Kyrion, o Senhor, minha alma engrandece o Senhor, se regozija no Senhor, se alegra no Senhor, louva o Senhor, porque Maria é toda do Senhor. Ela tinha consagrado toda a virgindade dela, toda a vida dela ao Senhor. E o Senhor acolhe essa oferta, ela continua virgem antes, durante e depois do parto. Sendo mãe de Deus, concebe por ação do Espírito Santo. Aqui está muito claro em Lucas toda essa ação do Espírito Santo em Maria, templo e sacrário da Santíssima Trindade. Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. De novo, essa atmosfera de exultação, de alegria. O Espírito de Maria exulta em Deus. Quem é Deus? O Salvador. O Senhor visita seu povo, trazendo a salvação, a saudação do anjo e a salvação. Cai egalia sentó pneuma mu, o meu espírito. Epito teo to soteri mu. Em Deus, meu Salvador. Exultação, aqui é a exultação de Maria. Egaliasen, exaltar-se, sentir uma alegria enorme. Imagina aí, a nível de contemplação, o que Maria sentiu, o que ela sentia dentro dela, por ser esse sacrário vivo. Meu espírito, pneuma, exulta em Deus, meu Salvador, soteria, salvação. Jesus é a salvação do povo, a salvação de todos nós. E qual é o motivo? Por que a alma de Maria Santíssima engrandece o Senhor? Por que o seu espírito exulta em Deus, seu Salvador? Versículo 48 explicita: porque olhou para a humilhação de sua serva. De novo a insistência, Maria é a serva do Senhor, é a escrava do Senhor e é humilde
Deus olhou para a humilhação de sua serva. Deus olhou, esse é o motivo, versículo 48. Rote epéblepse, não só olhou, mas olhou fixamente, fixou. Epiten tapeinossim, para epiten sobre ou para a humilhação, tapeinossim, tes dules autu, da sua serva. Deus olhou para a humilhação de sua serva. Maria, então, engrandece o Senhor, porque Deus viu, olhou fixamente para a sua humilhação, para a sua humildade. Outra virtude de Maria Santíssima, além de uma fé enorme, Maria acredita, ainda sem entender, acreditando, o Verbo se encarna. Leia também João 1,14, Kai hologos sarkis egeneto. O Verbo se encarnando, ela nos traz a salvação do mundo, a redenção do mundo. Nesse sentido, Maria é corredentora, porque ela traz consigo o Redentor. Ela é co-salvadora, porque ela traz consigo o Salvador, sendo mãe de Deus. E o Senhor olha para a humilhação dela, para a humildade dela. Sim, doravante as gerações todas, Guiné, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Maria é a grande bem-aventurança de Deus. Recorde aí as bem-aventuranças de Mateus 5. A primeira bem-aventurança de Deus é Maria Santíssima. Ela é a grande bem-aventurança de Deus, a bem-aventurada por excelência. E todas as gerações chamam Maria, falam de Maria como bem-aventurada. Quantas Ave Marias já foram rezadas ao longo da história da salvação? Cada Ave Maria a gente chama Maria de bem-aventurada. Essa profecia do Magnífica acontece em Maria Santíssima. E do gar apotunin macariusin me passai hai geneai, geneai. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, macariusin, me chamarão macarios, bem-aventurada. Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Favor é graça. Maria é aquela graciada, cheia da misericórdia de Deus, concebida sem pecado. Nasceu sem pecado, é criatura sim, mas nasce sem pecado. O pecado original que eu nasci com ele, você, ela nasceu sem pecado. Foi concebida sem pecado. Recorde aquele verbo grego, no perfeito. Maria é concebida sem pecado, que é haritomene. No ato do nascimento até a sua elevação e sempre. Ela nasce sem pecado, é o verbo grego. Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Ela é agraciada, é bem-aventurada. O Todo-Poderoso, Roti epoiesen, fez em mim moi. Quem que fez? Megala Rodinatos, fez em mim megala, grandes coisas. Quem? Rodinatos, o poderoso, o todo-poderoso. Kai hagion to onomá autu, e o seu nome é santo. O todo-poderoso realiza, faz. O verbo fazer é algo concreto, é realizar. Deus realiza concretamente em Maria Santíssima grandes coisas. Megale, grandes coisas. Megala, grandes coisas. Em favor dela, ela é agraciada. Seu nome é santo. Só o nome de Deus é santo. Daí ele dizer: sede santos como eu sou santo. Sede perfeitos como eu sou perfeito. A santidade, essa santidade total, só Deus tem. Mas esse Deus santo total nasce, é concebido no seio de Maria. Então ela traz dentro dela a plenitude da santidade de Deus, a concretização do projeto de Deus. Ela traz dentro dela o próprio Deus santo. Hagios, hagios, hagios. Santo, santo, santo. Seu nome é santo. O nome na cultura hebraica representa a pessoa.
Quando eu digo que o nome de Deus é santo, eu digo que Deus é santo, sumamente santo. Esse Deus menino que ela traz dentro dela, Maria, sacrário do Deus Santo, e sua misericórdia. Misericórdia, o que é a misericórdia? É o amor, a compaixão, é Deus olhar para Maria e para nós, ver a pequenez de Maria e nos dar, através de Maria, o seu Filho unigênito, o seu Filho único, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A misericórdia de Deus é total, é infinita. O Deus misericordioso nos deu o seu Filho misericordioso através de Maria. Sua misericórdia perdura de geração em geração. A misericórdia de Deus é eterna, porque Deus é eterno, é infinita, porque Deus é infinito. Não tem início nem fim, porque Deus não tem início nem fim. E essa misericórdia eterna, infinita, início sem fim, ocaso sem ocaso, Maria traz dentro dela, porque Jesus é a misericórdia do Pai. Jesus é um com o Pai e o Espírito Santo, unidade, único Deus, para aqueles que o temem. Porém, a misericórdia de Deus, ela é direcionada para quem teme a Deus. O que é temer a Deus? Seguir a lei de Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir aquilo que Deus quer, cada um na sua vocação, os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da Igreja Católica, viver o sacramento da confissão, da Eucaristia, comungar com Deus. Se eu sou católico, tenho que confessar, me confessar com frequência para comungar esse Deus menino que Maria traz dentro dela. É essa atmosfera de alegria, não só de alegria, mas um regozijo eterno de salvação. Irmãos, irmãs, imagine aí na hora da concepção, a alegria do céu, os anjos, todos os anjos lá, o regozijo no céu, quando o Verbo se encarna, e o mistério dessa pessoa de Maria, dessa criatura humana, que traz dentro dela o próprio Deus, mistério inefável e profundo. Maria é esse mistério profundo de Deus, mas a misericórdia de Deus que ela gera só nos atinge, só vem até nós se eu sigo a lei do Senhor. Temer a Deus é a virtude da religião, é seguir a lei de Deus, concretamente na Igreja Católica, seguir os mandamentos da Igreja Católica, viver o sacramento da Igreja Católica. O sacramento é o sinal visível e eficaz da presença de Deus entre nós. Então vamos viver esses sacramentos, principalmente nessa Semana Santa, nesse momento atual que o mundo está vivendo. O mundo hoje está envolto em trevas, porque não acolhe a Santíssima Trindade, não acolhe Maria, nem a concepção de Cristo no seio de Maria. Não acolhendo Cristo, não acolhe a Santíssima Trindade. Hoje o maior pecado da humanidade é contra o Espírito Santo, porque blasfema contra Deus, não acolhe a Deus, e aí todas essas leis contra Deus, uniões civis contra a natureza, contra a Sagrada Escritura, aborto, divórcio, eutanásia, ideologia de gênero, destruição da natureza, legalização da droga, união civil de pessoas do mesmo sexo. Leia a Sagrada Escritura para ver o que a igreja diz acerca de tudo isso. Tudo isso ofende o coração de nosso Senhor, ofende a misericórdia de Deus, e Deus é misericórdia total, mas Deus é justiça total. A misericórdia dele atinge a todos aqueles que o temem, que são justos, que procuram a sua lei. Esse Deus que é misericordioso fará justiça, e fará justiça logo. Não deixará o mundo sem justiça, e cada um de nós será julgado pela misericórdia, mas julgados. Então temos que seguir a lei de nosso Senhor.
Sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem, que seguem a sua lei. Agiu com a força de seu braço. O braço é o poder, é a força de Deus. O Antigo Testamento é muito pródigo em falar da força de Deus, do poder de Deus. Deus tira Israel do Egito com a força do seu braço. Leia todo o episódio da saída do Egito, do Êxodo, que não é libertação político-social, é revelação do nome de Deus. Depois tira do Egito, mas não tem essa conotação político-social de América Latina, como alguns teólogos hoje querem dizer que toda a teologia gravita em torno da libertação político-social. Não é verdade, isso é mentira. No Êxodo, Deus se revela como Deus. O fato mais importante do Êxodo não é a saída do Egito, é a revelação do nome de Deus. Êxodo 3,14, Ego, Emi, Roon no grego, Rie, Asher, Rie no hebraico, é o Deus que se revela. Depois que se revela, ele vai tirar o povo do Egito. A saída do Egito não é o fundamento do Êxodo, nem é o fundamento da nossa fé, é consequência da revelação de Deus, do nome de Deus. Ele se revela a Moisés, leia Êxodo 3,14. Então, depois da revelação, e é o que nosso Senhor diz no Evangelho de João, Ego em mim, eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Cada vez que nosso Senhor diz eu sou, no Evangelho de João, ele está dizendo eu sou, está dizendo eu sou aquele Deus do Egito. Então, é uma coisa ôntica, é a revelação de Deus. Ele está dizendo eu sou Deus, por isso que ele morreu, porque falou que era Deus. Não é a saída do Egito o ápice da nossa fé, isso não existe, nem a saída da libertação político-social latino-americana. É a revelação do nome de Deus. Depois sim, como consequência, ele vai tirar do Egito, e não só tirar do Egito, ele faz a Páscoa. Páscoa hoje é Eucaristia. Ele institui a Páscoa, dá a lei e a aliança ao povo, e exige que o povo seja um povo santo e sacerdotal. Então, a saída do Egito comporta vários aspectos. O fundante é a revelação de Deus. Então, como consequência, a saída do Egito, a Páscoa, a lei, a aliança, faz uma aliança com esse povo e exige que o povo seja santo e sacerdotal. Mas hoje em dia tem uma teologia latino-americana que só fala da saída do Egito, da questão político-social, que nosso Senhor não tocou. Ele não fala, eu sou aquele Deus que tirou vocês do Egito. Só diz, eu sou aquele Deus. É a revelação. É uma realidade ôntica do ser. Ele é Deus como Deus. É isso que ele diz no Evangelho de João. E ele não se revoltou contra o Império Romano, que estava oprimindo socialmente o povo judeu. Nosso Senhor não fala uma palavra contra César. Ao contrário, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, essa libertação latino-americana não tem fundamento bíblico. Nenhuma fundamentação bíblica. É bom a gente prestar atenção, porque hoje se insiste muito sobre essa teologia da libertação. Não tem fundamentação bíblica. Certamente nosso Senhor não é a favor de injustiça. Eu tenho que lutar contra a injustiça? Sim. Mas eu falar que a libertação do Egito é o centro da minha fé, isso não existe. Eu dizer que Jesus veio libertar politicamente, socialmente, que ele é um revolucionário, isso não existe. Nosso Senhor nunca foi revolucionário contra império nenhum. A revolução que ele trouxe foi o perdão do pecado. Ele é misericórdia e justiça, como o Deus do Antigo Testamento. Ele é um como aquele Deus, que é o seu Pai, e um com o Espírito Santo. Então ele age com a força do seu braço. Deus é poderoso, ele age com a força do seu braço. Dispersou os homens de coração orgulhoso. Deus se coloca contra o orgulho que está no coração humano. O primeiro pecado é o orgulho, que leva à desobediência. O homem do século XXI, o homem e a mulher do século XXI são orgulhosos. A humanidade hoje quer criar uma cidade terrena sem Deus. Esse é o orgulho, o principal pecado. Isso leva à falta de fé. Claro, se você quer criar uma cidade e uma humanidade sem Deus, não tem fé. O primeiro pecado é todo esse, o orgulho que leva à desobediência, que leva à falta de fé. O primeiro pecado é essa falta de fé da humanidade em relação a Deus Todo-Poderoso. Mas Deus dispersa os homens de coração orgulhoso. Toda essa desordem do mundo atual será corrigida por Deus, será julgada. Deus irá julgar a humanidade e a cada um de nós.
depois poderosos dos seus tronos. Os poderosos de hoje não têm nenhum poder em relação ao nosso Senhor. Esses grandes de hoje não têm poder nenhum. Quem tem poder sobre o céu e a terra e tudo é Deus, é nosso Senhor. E eles serão julgados por aquilo que eles fizerem, de certo e de errado. O Todo-Poderoso é nosso Senhor. Então eu não tenho que temer esses impérios de hoje. Esses impérios que hoje estão fazendo guerra. Rússia, Ucrânia, o Ocidente. Deus é poderoso, muito maior do que todos eles. Eles podem criar uma guerra atômica e destruir 2/3 da humanidade. Mas não vai tudo se acabar. Porque Deus irá julgar. Um resto vai permanecer. Então que nós permaneçamos fiéis a Deus. Através de quê? Do sacramento, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, ajudando quem precisa, vivendo a Eucaristia na nossa vida, sendo o sacrário vivo do Espírito Santo. Eu tenho que ser esse sacrário vivo do Espírito Santo, que Maria trouxe dentro dela. Eu tenho que ser essa hóstia santa, como Maria é uma hóstia santa e trouxe a hóstia santa dentro dela. Dispersou os homens de coração orgulhoso, depois poderosos dos seus tronos. Deus depõe todos os poderosos. E depondo os poderosos, a humildes exaltou, depois poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Exaltou os humildes, exaltou Maria, exaltou aqueles que são humilhados. Deus exalta quem é pequeno. O maior no reino de Deus é o menor, é o pequeno. A gente não consegue entender isso. Então o Senhor diz que muita prostituta, muito ladrão nos procederão do reino de Deus, se eles se converterem certamente, mas nos precederão. E a gente só quer se ater ao poder desse mundo, e foi a tentação, aquelas 3 tentações de nosso Senhor: poder, ter e prazer. Nós temos que vencer aquelas tentações como nosso Senhor venceu. Como é que eu venço? Sendo humilde. Porque quando eu sou humilde, Deus olha fixamente a humildade que eu tenho, ou que Maria teve. É a humildade, a nossa humildade, que atrai o olhar de Deus para nós. Não tenha medo dos poderosos, porque eles não são nada diante de Deus. Eles podem matar a carne, mas se matar essa carne aqui, e nós morrermos com a fé em Cristo, nós iremos para o céu. E eles serão condenados, se não se arrependerem. Certamente se não se arrependerem. Depois, poderosos de seus tronos. Não tenha medo dos poderosos, nem a nível político, nem econômico, nem social, nada. Seja fiel à lei do Senhor. O poderoso é o Senhor, então tem que ser fiel à lei do Senhor. E a humilde exaltou. Seja humilde, irmão, irmã. Cumulou de bens os famintos. Deus é aquele que sacia a fome dos famintos. Não só fome material, mas principalmente fome espiritual, da palavra, da Eucaristia. Ele nos sacia com a Eucaristia, o maná do deserto. Amós falou que iria surgir, e já surgiu, fome na terra, não fome de pão, fome de escutar a palavra verdadeira do Senhor. Hoje está acontecendo. Se fala muito do Senhor, se fala de modo errado do Senhor. Mas o Senhor nos sacia com seu pão, o pão do céu que Ele nos deu. Leia João 6. A multiplicação do pão, ali no contexto da Eucaristia, em João é muito clara. Quando o Senhor multiplica o pão, também no sinótico, Mateus, Lucas e Marcos, a relação é com a Eucaristia, nos dando outro pão. Ele nos dá o pão material cada dia, que é a oração do Pai Nosso, e nos dá o pão espiritual, que é a Eucaristia, desde que eu esteja preparado e me confesse para receber a Eucaristia. Então ele cumula de bens os famintos, os que têm fome dele, do pão que é ele. Jesus é o pão, é a palavra. É o maná, o pão que caiu no deserto. É a palavra de Deus que fala a Amós. E quando Maria diz sim, pela palavra de Maria, a palavra de Deus se encarnou. Jesus é o Logos eterno de Deus, a palavra de Deus. O Logos eterno, a palavra de Deus se encarnou no seio de Maria, pela palavra de Maria. Olha a grande relação que há entre Maria Santíssima e Jesus. O Logos eterno, palavra, se encarnou pela palavra de Maria.
pelo sim de Maria. Maria é a palavra da palavra de Deus. É a palavra que faz a palavra de Deus se encarnar. E se encarnou no seio dela. Despediu os ricos de mãos vazias, além de acumular de bens os famintos. Deus despede os ricos, os poderosos, os orgulhosos. Rico aqui não só material, e tem muito rico material que ajuda o pobre. O rico material que ajuda, que é convertido, ele é pobre diante de Deus. Quando ele fala do rico aqui, é o rico orgulhoso, ou rico, como aquele do episódio de Lázaro, o pobre que estava na mesa do rico, queria comer e não deu nada, aquele rico que quer tudo para ele, que não age com caridade, esse será julgado muito severamente. É muito difícil um rico entrar no reino de Deus, aquele rico orgulhoso, que só olha para si. É porque a riqueza em si, eu não devo confiar na riqueza. A riqueza vai me levar para onde? Para nada. E que adianta ter todo o dinheiro do mundo? Eu nasci igual aos outros e vou morrer igual aos outros. Se eu não usar essa riqueza para conseguir amigos no céu ou na terra, ou seja, usando a riqueza para a caridade, essa riqueza não adianta de nada. Então a riqueza que eu tenho, material, não é só para mim, é para ajudar, para viver a caridade. Despediu os ricos orgulhosos, de mãos vazias, os ricos prepotentes, os poderosos aí que fazem guerra. Socorreu Israel, seu servo, de novo servo. Maria é a serva do Senhor, Jesus é o servo do Senhor. Eu tenho que ser o servo de Maria, o servo do Senhor. E o Senhor socorre quem é servo dele, quem é humilde. Aqui socorreu Israel, seu servo, Israel, seu povo eleito. Israel ainda é o povo eleito por Deus, mas hoje Israel é a Igreja Católica, leia Gálatas. Paz ao Israel de Deus, Paulo chama o Israel de Deus a Igreja Católica. Então hoje o Israel de Deus não é mais só o povo eleito, os judeus, mas a Igreja Católica. E Paulo deixa entender que eles irão se converter um dia. Socorreu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia. De novo, a misericórdia. São conceitos que se repetem, misericórdia. Deus é misericórdia, Ele age conosco com misericórdia, Ele se lembra da sua misericórdia, Ele julga com misericórdia, mas julga. É misericórdia e a justiça. Misericórdia é o grande coração do nosso Senhor. O grande coração, Ele quer salvar todos, nem todos se salvarão, porque depende da escolha pessoal de cada um, depende da conversão de cada um, da fé de cada um, de seguir a lei de Deus. Aqueles que não pedem perdão não se salvarão. Mas Ele quer salvar, quer. Esse é o grande dilema de Deus, né? Quer salvar todos, nem todos se salvarão. Ainda hoje é assim, e hoje a humanidade fechou os olhos e o coração para Deus. Lembrar de sua misericórdia. Mas Deus não esquece a misericórdia. Mas não esquece a misericórdia nem a justiça. Deus é misericórdia e justiça, conforme prometer a nossos pais. Aqui está falando dos pais de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que fundaram o povo judeu. Quem fundou o povo judeu, na verdade, foi Nosso Senhor quando escolheu Abraão. E que hoje esse povo se manifesta na Igreja Católica Apostólica Romana, conforme prometeram a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Desde Abraão e a descendência de Abraão. Recorde lá em Mateus que a descendência de Abraão, quem é? Cristo. Ele descende de Abraão e em Cristo nós. Então, nós somos descendência de Abraão, como eu falei, né? A Igreja Católica hoje é a descendência verdadeira de Abraão. Conforme prometeram a nossos pais, Abraão, nós somos descendência de Abraão, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. E esse fato é para sempre, não é só um dia. Versículo 55. Eston aiona, para sempre. Em hebraico, ad olam. Em grego, eston aiona, para sempre. Esse é o cântico magnífico de Maria. O Magnificat é o canto magnífico de Maria. Por fim, o versículo 56, Maria permaneceu
com ela, com Isabel, mais ou menos 3 meses, já tinha 6 meses que Isabel tinha concebido e voltou para casa. Então Maria fica com Isabel até o nascimento de João Batista, fica servindo Isabel. O permanecer não é só estar ali de qualquer jeito, não. Permanece ali fisicamente, espiritualmente, com todo o ser dela, à disposição de Isabel. Quando Deus permanece com alguém, a presença real de Maria, que é a presença real de Nosso Senhor, porque Maria, com ela, já trazia com ela Nosso Senhor Jesus Cristo, não só a nível teórico, mas Jesus encarnado, corpo, alma, espírito, divindade de Nosso Senhor. E cada Ave Maria que eu rezo, Maria traz consigo o Filho dela, corpo, alma, divindade de Nosso Senhor, hoje ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja nossa força. Fiquem em paz com Deus e com Maria.